Olá, seja muito bem-vindo à RDTV. A gente conversa hoje com o Dr. William Lago, que é o presidente da Comissão de Cidadania e também Participação Popular da OAB de Santo André. E o nosso tema não poderia ser outro senão essa questão da reforma política, já que a presidente Dilma encaminhou exatamente hoje as suas sugestões aí ao Congresso Nacional. Nos resta agora esperar de que maneira vai ser conduzida essa reforma. Justamente para isso, o Dr. William vai conversar com a gente e tentar elucidar a maior parte das nossas dúvidas. Dr. William, muito obrigado por nos receber aqui na sede da OAB. É um prazer conversar contigo. Prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui e contente de poder colaborar com o debate para que a sociedade possa fazer uma escolha prudente e possa entender o processo que está se passando, o importante processo que o país está passando nesse momento. Sem dúvida. Doutor, antes de falar dessa questão da reforma, que tem a ver aí com todo o aspecto de referendo, ou então de plebiscito, até tirar a dúvida, né, de todo mundo que está nos acompanhando, é importante falar de que maneira nós chegamos até aqui. Quer dizer, esses movimentos todos que o Brasil tem assistido, de manifestações nas principais capitais, nas principais cidades, e como você faz parte de uma comissão importante que trata justamente sobre isso, né, cidadania e também participação popular, como é que você avalia toda essa situação que nos levou a essa proposta de reforma política? Pelo que a gente observa, eu participei das manifestações, fiz questão de estar presente nesse momento importante do país, da história do país, e a gente observa que a população ela já não se sente mais representada pela classe política. Ela não vê na política uma resposta para os problemas que a gente tem no dia a dia. Então, a população quis demonstrar uma ruptura ao sistema que existe hoje, demonstrando que ela quer uma mudança. E essa mudança, ela passa a existir agora, porque a sociedade começa a cobrar que a classe política dê respostas. E eu acredito que essas movimentações que estão existindo são exatamente as respostas que a classe política está tentando oferecer para a sociedade. De um modo geral, a gente pode imaginar um novo patamar. Dá para dizer que o Brasil começa a mudar efetivamente, na sua visão como advogado, inclusive? Eu acredito nisso. Eu sonhei durante muitos anos de poder vivenciar uma situação como essa. A gente sabe que a política ela funciona através de pressão popular, né? É a pressão que a população exerce que faz com que os políticos se movimentem. E tendo visto, mesmo que possa não ser as movimentações corretas que vão de fato solucionar os problemas do Brasil, havendo movimentações da classe política já é uma resposta positiva. Muito bem, doutor, falando agora dessa proposta de reforma política. Falar de reforma política é um negócio que pode dar duplos sentidos, até porque reforma política é algo muito amplo, né? Essa que a presidente Dilma está sugerindo e encaminhou sugestões ao Congresso. De um modo geral, para quem está nos assistindo entender, o que ela aborda? Então, para a gente começar só alguns esclarecimentos, uma reforma política ela sempre tem que iniciar do Congresso, através de um decreto legislativo. Então, um terço do Congresso aprova um projeto de lei, faz um projeto de lei, e esse projeto é votado por maioria simples, e a partir daí se pode fazer um plebiscito. Então, a presidente ela sugeriu para que o Congresso faça um plebiscito para poder discutir essa reforma política. De modo geral, até para entender lá dentro do Congresso, como é que funciona a elaboração desse projeto aí? Então, ele inicia-se através de um senador ou um deputado, porque isso pode ser iniciativa em qualquer uma das casas, e ele colhe as assinaturas de um terço do Congresso, no caso da Câmara ou do Senado, que fizer a propositura da lei, e com essas assinaturas ele coloca o projeto em pauta para uma votação, né, dentro dos trâmites do regimento interno da Câmara ou do Senado, dependendo de onde for a iniciativa. Então, acredito que a presidente está sugerindo, está articulando para que algum senador ou algum deputado faça essa propositura. E uma vez que o projeto seja aprovado, quais são os temas que ela está colocando para debater, o que ela sugeriu para que sejam debatidos? Primeiro, a questão do financiamento de campanha. Se o financiamento deve ser público, se deve ser privado ou misto, que são as três modalidades possíveis de financiamento de campanha. Também a questão do senador suplente, né, que é um senador que ele é eleito sem voto, e ele é eleito na chapa junto com o senador principal, também é uma discussão que a presidente coloca para a gente. E também a questão do sistema de governo, do sistema de eleição, se é através do voto proporcional, do majoritário, ou até o voto distrital, se é o voto distrital misto, que é uma discussão que ela está propondo para que seja debatido no Congresso. O que tem se falado muito é a questão de plebiscito versus referendo. A gente voltou alguns anos atrás ao referendo pela questão do armamento, em que a população decidiu não liberar, portanto, o uso de armas de fogo a qualquer indivíduo. Como é que funciona, para a gente entender melhor? Não seria o caso de se instaurar um referendo ao invés de um plebiscito? Porque isso tem sido uma boa crítica, né, de um modo geral, a essa ação de reforma política. Como é que o senhor enxerga isso? Você enxerga isso, melhor dizendo, que é jovem, para falar senhor, né? Olha, eu acredito que é um tema que a sociedade precisa debater. Foi feita uma pesquisa, parece que 65% da população ela é a favor de um plebiscito. Então, só para a gente diferenciar para o pessoal que está nos assistindo, o plebiscito
ele é um processo legislativo que acontece antes da propositura de uma lei. Então, se faz esse processo, consulta-se a sociedade através de uma eleição comum, como as demais eleições que a gente tem, e nesse processo define-se sim ou não para algumas perguntas que o Congresso manda para a sociedade. E a partir dessas respostas, dessas perguntas, é feito um projeto de lei que é votado no Congresso e aí se define as reformas que podem ser feitas. Com relação ao referendo, é feito primeiro um processo legislativo onde uma lei é aprovada no Congresso e depois a sociedade é consultada se concorda ou não com aquele projeto de lei, como foi o caso da questão do Estatuto do Desarmamento, que foi um artigo do Estatuto que era se era possível ou não a venda de armas no Brasil, que foi rejeitado pela população brasileira. Então tem essa diferença. Agora, com relação à minha opinião e até da Comissão de Cidadania e Participação Popular, nós temos mais interesse em que a sociedade debata, que a sociedade entenda e que a sociedade tome a decisão do que é melhor ou não. Então eu acredito que qualquer maneira de reforma seria positiva até mesmo para aprimorar o sistema, mas desde que a sociedade compreenda muito bem o que está se debatendo. Nesse sentido, o formato que eles estão empregando para constituir essa reforma, na sua visão, é um formato que vai contemplar os pedidos, os anseios da população? É um pouco complicado a gente falar, porque assim, reforma política, ela é uma coisa complicada. Se a gente for discutir entre as pessoas, os cientistas políticos, quem vive política o tempo todo, não existe nenhum consenso. Então, se a gente for para a sociedade média, na qual a maioria das pessoas se inclui, é mais difícil ainda, porque não se entende muito bem. Então, eu acredito que o primeiro passo seria o debate, seria a construção de uma discussão com a sociedade, realização de audiências públicas, para que a gente consiga captar mais informações de quais são esses anseios, né? Entender por que o sistema atual não está representando. Tem vários problemas. A gente pode, quem conhece um pouco e acompanha o trabalho do Legislativo, sabe que o Legislativo tem dificuldades de atender às suas funções básicas, que é de legislar e fiscalizar o trabalho do Poder Executivo. Isso, na prática, não acontece. E eu acredito que esse ponto é um ponto que poderia ser debatido desde que a sociedade entendesse por que acontece esse problema. Muito bem. Doutora, a gente tem assistido também à queda de popularidade não só da presidente Dilma, como dos principais representantes de governos no país. Aconteceu com o governador Geraldo Alckmin em São Paulo, o governador Sérgio Cabral no Rio de Janeiro e também com os prefeitos das duas capitais, de São Paulo, Fernando Haddad, e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E uma queda bastante brusca, né? A presidente caiu de 70%, 60%, já havia tido uma queda para pouco menos de 50%, agora para 30%, o que aconteceu com o Alckmin, com o Haddad, com todos eles. Ele se mantém nessa média de 30%. Na sua visão, principalmente como presidente dessa comissão que debate esses assuntos, essa queda deve mudar o panorama das eleições do ano que vem? Vocês imaginam que isso deve mudar, inclusive, a rota do que a gente tem visto de candidaturas, de políticos, de engajamento, inclusive, de políticos no nosso cenário? Eu acredito que, de uma certa maneira, sim. Porque as movimentações que estão acontecendo já provam que as respostas elas têm que vir. Se não vier, a sociedade com toda certeza vai cobrar e até talvez substituir os seus governantes, né? Mas eu vejo que é um pouco prematuro a gente dizer que vai prejudicar um ou vai prejudicar outro. No momento, a leitura que se faz é que a sociedade está insatisfeita com o sistema que está aí. Agora a gente tem um ano aí para poder verificar se vão trazer novas respostas, se a sociedade vai continuar acompanhando. Eu espero, isso aí é uma posição pessoal minha, que na eleição exista um critério maior na hora de votar. Que a população vote em quem ela achar melhor. Porém, vote com a consciência de ter investigado qual que é o histórico de vida daquele candidato que ela está votando, ter verificado o que ele já fez em termos de proposta, se ele já exerceu o cargo, quais os cargos que ele exerceu e o que ele fez no exercício dos seus cargos. Se isso acontecer de fato na eleição, eu pessoalmente acredito que já foi uma resposta muito positiva e a gente galgou passos enormes na sociedade, na melhoria da sociedade e do sistema também. Doutor William, de um modo geral, a gente já ouviu essa promessa em várias outras campanhas de uma reforma tributária no Brasil. Está vendo uma reforma política sair porque o descontentamento geral com esse tema motiva, não tem como fugir desse assunto. Mas é a tributária que efetivamente é aquilo que impacta a população diretamente no bolso. E isso incomoda qualquer trabalhador honesto, porque quando você, ainda mais agora que você olha nos extratos de compra, no cupom fiscal e vê a quantidade de impostos que você está pagando, quer dizer, essa reforma eu diria que é tão necessária quanto a política e a gente não tem ouvido conversar. Qual a sua visão sobre isso? Será que a gente pode sonhar também com uma reforma tributária a curto prazo no país?
A reforma tributária ela envolve uma discussão com todos os governantes, né? Porque ninguém quer perder a arrecadação. Isso é o que a gente escuta aí diariamente, né? Nenhum governo de estado quer abrir mão de arrecadação. Então todo mundo tem consenso de que a reforma é necessária e quem está sentindo os problemas é a gente que paga os impostos. Eu acredito que agora, com essa declaração muito maior na própria nota fiscal de quais são os impostos que estão sendo pagos e com essa percepção da população de que quando a gente movimenta, quando a gente se organiza, é possível fazer mudança, a classe política responde já praticamente imediatamente. Eu acho que daria para a gente sonhar com isso. Mas uma coisa que é um ponto importante é a gente pensar no seguinte: o Brasil hoje não é uma grande potência porque não tem uma educação de qualidade. Então eu acredito que se a gente priorizar dentro dos problemas estruturais do Brasil, eu acredito que a reforma tributária ela estaria ali entre umas questões de prioridade. Mas também temos que falar da reforma educacional, que é essa que vai fazer a transformação de fato nos principais problemas que a gente tem no Brasil. Quer dizer, tem os pilares, né? Tem além da educação, tem a questão da saúde, mobilidade urbana que continua sob discussão, mas ainda com passos efetivos bastante curtos. Doutor, vamos trazer essa discussão aqui para a nossa região, falar um pouquinho de como estão os movimentos aqui no ABC. A tua comissão atua diretamente em Santo André, mas também reflete nas outras 7 cidades, querendo ou não. Como é que tem se discutido, como é que tem se debatido essas reformas, esse movimento todo que a gente está assistindo? Os movimentos, eles levantaram inúmeras bandeiras. A sociedade ela já entendeu que está errado e que precisa mudar, mas a gente ainda não chegou a conclusões efetivas do que precisa ser mudado. Então agora, a OAB, ela quer estar numa posição de vanguarda. Ela quer oferecer alguns estudos e pesquisas e analisar quais seriam as primeiras reformas que seriam necessárias. E aí nossa comissão ela quer ter um papel importante nisso, com o apoio do nosso presidente, que vai nos dar carta branca para a gente poder fazer esse trabalho, que é propondo seminários, discussões sobre quais são os problemas do país e quais seriam as reformas que seriam necessárias. A princípio agora nós estamos em reuniões tentando entender essa movimentação, quais são os principais anseios e os problemas que a gente já poderia iniciar para tentar corrigir. Mas, de fato, uma coisa que eu tenho debatido muito seria essa questão da reforma tributária. A gente pretende fazer um seminário para discutir isso no ABC. Tá? Isso é uma coisa que eu estou falando que nós vamos debater com a comissão, vamos debater com a diretoria ainda, mas é um tema que a gente considera relevante. A questão da reforma educacional também a gente vai querer debater, mas a gente está tentando sentir quais são os anseios e como que a gente pode colaborar para dar encaminhamento para que esses anseios se tornem realmente soluções para o país. Eu quero encerrar essa entrevista aproveitando a sua presença aqui para a gente poder também falar um pouquinho mais do trabalho da comissão e te permitindo divulgar uma agenda e um pouquinho daquilo que vocês têm discutido, além de tudo isso que envolve movimento, reforma política e tudo que a gente tem assistido no Brasil, mas regionalmente, quais são os temas que vocês têm discutido especificamente sobre Santo André e o Grande ABC? E também, se quiser divulgar os eventos, quais são as próximas discussões abertas à classe e também ao público, o espaço é seu. Certo, muito obrigado pelo espaço. Nós estamos começando um trabalho agora, então nós estamos num trabalho de formação da nossa comissão. Estamos convidando aí os advogados para fazerem parte, estamos analisando os currículos, então nós estamos nesse trabalho embrionário ainda. Mas basicamente, os temas que a gente está querendo discutir, na questão regional, a questão da reforma política, para que a sociedade entenda o que é necessário, possa debater, possa entender o que precisa ser modificado, a reforma educacional, reforma tributária. E regionalmente, o papel do vereador é um debate que eu particularmente gostaria muito de fazer, para que a população entenda de fato qual a importância do Poder Legislativo Municipal e o que pode ser feito para que a gente tenha as respostas do Poder Legislativo. Como eu já tinha falado, o Poder Legislativo tem a função de fiscalizar e fazer projetos de lei. Infelizmente, a gente vê muito pouco esse trabalho de fiscalização efetiva, de bons projetos de lei. Então, é importante que a sociedade comece a entender, comece a participar e a gente faça o debate também com o Poder Legislativo, para que haja uma sintonia entre sociedade e a classe política. E aí eu acredito que vai haver um atendimento muito maior das demandas da sociedade. Então, estamos começando agora, mas a gente tem muita vontade e temos certeza que vai ter um trabalho muito bom para se fazer. Tá certo. Muito obrigado pela sua disposição em nos atender e estamos à disposição eventualmente para conversar sobre outros assuntos de interesse regional e, claro, interesse nacional também. Afinal de contas, todo mundo está interessado em saber como é que vai se encaminhar essa reforma política. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade e fico muito feliz de poder participar da entrevista. Tá certo. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que outras entrevistas estão à sua disposição em nosso site, reporterdiario.com.br.